Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para você. O que você acha dos RPGs da atualidade? Os RPGs da atualidade. Eles são jogos relativos no geral. Assim, com a evolução do videogame e tudo mais, jogos mais atuais, o RPG ficando muito mais popular e conhecido, né? E muito mais rentável de se fazer, porque as pessoas gostam, compram, então eles fazem mais. Acabou gerando uma generalização total dos jogos RPGs que eu percebi. No fato de que a questão RPG está sendo colocada em vários jogos mesmo que não tenha necessidade nenhuma. Atualmente, um que eu vi que tem isso e que eu realmente não entendi nada do porquê ter esse ponto e o jogo ser colocado como RPG, que é, por exemplo, o Scarlet Nexus. Scarlet Nexus é um jogo que ele tem level up, você vai subindo de nível, você tem skills que você vai liberando, ele tem meio que uma dinâmica ali, você vai liberando, vai juntando pontos, o negócio você vai juntando experiência para upar o personagem, e aí você vai liberando os pontos ali para você colocar na sua árvore. Mas entra um ponto que me fez pensar, realmente eu parei para pensar um pouquinho nisso. Em Scarlet Nexus, quando você upa de nível, você não ganha aumento de status. Na maior parte dos pontos da sua árvore de habilidades, você não ganha aumento de status. Aí eu me pego no pensamento de: tem necessidade sequer do elemento RPG que foi colocado? É tipo você upar de nível para você liberar os pontos, para você conseguir upar seu personagem, para ser ganhando novas coisas? Eu até entendo, tipo, você querer colocar porque você acha um elemento interessante. Mas pelo menos em Scarlet Nexus eu achei que ficou bem ruim. Tanto que no geral é um jogo que eu não gostei muito. Talvez eu pegue para falar um pouquinho sobre ele de forma separada, do porquê que eu não gostei, tanto que eu até eu cheguei a dropar, eu não cheguei a zerar Scarlet Nexus, eu joguei, o jogo não conseguiu me comprar, aí eu dropei. Mas vamos lá. Cara, vários jogos no geral hoje que eu pego, eu olho e tem questão RPG. E eu sinto que cada vez mais que os jogos estão puxando essa característica, é como se o RPG em si, que é você ter o personagem, você ir upando ele, você ir liberando skills com o nível, enquanto você vai ficando mais forte a cada nível, essa ideia parece que vai se perdendo, sabe? Vários jogos acabam dissolvendo essa ideia e mudando muito a ponto de que, sei lá, pra mim, mesmo que sim, se enquadre na questão técnica do que é um RPG, me incomoda muito, sabe? Toda essa dissolução que tem nos jogos. Eu entro, compro um jogo que é RPG, às vezes nem não chego a pesquisar tanto, pegar a ideia do jogo, acho interessante, compro e no final é um RPG de nível que é estranho, simplesmente estranho, não é você upar de nível, ficar mais forte de uma maneira divertida. Parece que o fator upar de nível foi colocado mais de praxe e foi colocado de maneira mal executada. E isso é meio triste, principalmente para mim que eu gosto muito de RPG. Em especial, eu ainda hoje em dia gosto de RPG de turno, de acabar vendo como sabe, essas execuções feias do tema, essas aplicações
ruins. E que tem jogo que, por exemplo, faz umas aplicações diferentes, mas que faz bem feito. Eu considero, por exemplo, uma aplicação diferente do método do RPG, Skyrim. Skyrim é um jogo que você pega, você vai upando característica específica do personagem, tipo uso de espada, uso de espada de 2 mãos, armadura. Conforme você vai upando isso, você vai ganhando XP geral por nível. A cada nível que você upa, você ganha um ponto de habilidade, que você distribui nas várias árvores de habilidades. O nível em si, você upar de nível não te dá poder, te dá mais HP, mais vigor, mais mana, mas não te dá força. Contudo, a força você pode adquirir, você pode conseguir mais força distribuindo seus pontos. Esse é um RPG que é meio diferente do mais clássico, né? Que é só upar de nível, e conforme você vai upando de nível você libera skills e tal, que seria da classe. Mas foi uma maneira que ficou legal, sabe? Ficou aplicável. Você não olha Skyrim e fala, ele é esse tipo de RPG que é mais diferente do que é mais clássico, ficou péssimo. Não, ficou legal. O jogo conseguiu ser muito divertido. Eu entendo as pessoas que falam que o Skyrim se tornou muito simples se comparado com Oblivion e outros Elder Scrolls. Eu entendo, não totalmente, porque eu só consegui jogar o Oblivion, que é mais complicadinho ali. O que você tem que fazer, você tem que realmente pensar um pouquinho mais no que você está fazendo com o personagem. Mas o Morrowind eu ainda não peguei para jogar. Até pretendo, mas ainda não peguei no momento que eu tô gravando o vídeo. Mas, sei lá, eu acho interessante mudar a dinâmica. Eu entendo que isso é importante para os jogos no geral, mas sei lá, cara. Eu ver a dinâmica do RPG, que já é algo tão montadinho, tão bem feito, que tem variáveis de tipo, a cada você chegar em pontos de níveis, você tem que escolher caminhos para o seu personagem seguir, que vai mudando as skills. Eu acho isso interessante que tem alguns jogos. Mas hoje em dia parece tão vazio, sabe, o RPG. Tem muito jogo que é RPG, se vende como RPG, mas quando você pega e vai jogar ele é vazio. Eu olho e não entendo por que esse jogo é um jogo RPGístico. Por quê? Não tem sentido ele seguir isso, não é nem o ponto principal, parece um ponto solto feito só pra tentar puxar as pessoas que jogam RPG, que gostam muito de RPG. E assim, mal aplicação, mas no fim dá certo. Eu já caí em uma grande quantidade de jogos que eu não consegui entender por que eles carregavam o tema RPG. Eu joguei jogo que tinha esse tema que você não upava nem de nível, sabe? E não é coisa de hoje, é coisa, por exemplo, da época do Play 2, que eu joguei alguns jogos, eu não vou lembrar agora exatamente, né? Mas tipo, eu joguei alguns jogos, eu lembro de um jogo que eu joguei, que você tinha um personagem, você meio que upava de nível, mas meio que não. Você na tela você podia aumentar a força do seu personagem na fase que você tava, mas depois que você passava de fase você resetava o nível. Eu sempre fiquei muito puto com esse jogo específico, que eu achava ele legal, achava o gráfico legal, mas tinha essa dinâmica e depois eu fui ver, depois de um tempo que eu acabei topando com o jogo e ele era colocado como RPG. Então eu não entendo qual que é a dinâmica. É só você ter um up de nível, upou de nível RPG e tudo mais. Até que ponto vai poder ser desmembrado o tema RPG? Até que ponto vai dar para as pessoas usarem o RPG, colocar uma dinâmica besta de up de nível, que não tem motivo nenhum de estar ali, e aí carregar esse nome? Pô, eu fico chateado, que pra mim RPG tem uma responsabilidade, sabe?
os jogos RPGs que você pega, antes você já relacionava RPG com história. Um jogo RPG carrega uma história mais pesada, uma história mais forte, mais interessante, com personagens muito mais ricos e tudo mais. RPG antes era um jogo focado na história. Mas hoje em dia você pega vários jogos que são mais vazios, que não são focados na história e que ainda assim carregam RPG no nome. No nome não, né? Mas nas tags de que você, né, disponibiliza, você usa para se guiar no que o jogo é. Então, sei lá, fico meio pensativo, meio chateado com essa ideia que eu coloco, eu chamo meio que de desmembrar o que é o RPG. Você desmembra, pega uma única característica simples, põe ali no jogo e fala, não, é RPG. Ah, o jogo é RPG. Mesmo que não tenha sentido nenhum ele carregar isso. Eu fico chateado, fico meio puto, não vou mentir, de ver um negócio desse, assim. De ver o RPG, que é um tema que eu gosto tanto, usado de maneira besta, desimportante, só pra talvez chamar um pouquinho mais de atenção. Tem muito jogo que também faz bem, que consegue ser um RPG assim, fantástico, maravilhoso. Não tiro o mérito de jogos que fazem isso de maneira boa, que tem bons pontos para chamar um jogo de RPG, mas sei lá, só não entendo porque alguns jogos se dizem RPG e colocam característica de nível de maneira completamente inútil no jogo. Só tá ali pra falar que você upa de nível, porque tem jogo que você nem sente que você realmente upou. É complicado, sabe? Ter isso. E a tendência, infelizmente, é piorar, de aparecer cada vez mais jogos assim. A não ser que, sei lá, aconteça alguma coisa muito grande. Que eu acho difícil de acontecer. No geral. Principalmente que tem jogo que. Tem jogo que faz isso que se dá bem. Que consegue vender, que consegue. Pô, o próprio Scarlet Nexus em si. Eu vendo vídeo sobre o jogo, ele é bem. Assim, as pessoas aprovam ele bastante. E falam que é RPG. Tipo, propriamente um amigo meu jogando Scarlet Nexus falando que gostou, que é interessante, que é um RPG legal. Isso me faz pensar. Pô, tem um RPG legal, será que é coisa da minha cabeça isso? Será que não faz sentido esse meu pensamento e RPG na realidade é esses jogos? Eles estão fazendo um negócio bem feito? Será que é só meio que birra da minha cabeça isso? Eu não sei. Eu só sei que eu não consigo enxergar esses jogos que colocam a característica de nível de maneira tão banal, tão inútil e são RPGs dentro do técnico, sabe? Não sei, só não gosto. Fico meio bravo por tá assim. Eu não gosto de ver o RPG sendo usado de maneira idiota, o tema RPG. Então, sei lá. Pode ser só birra da minha cabeça, coisa da minha cabeça. Não tiro esse ponto, essa possibilidade. Mas, não sei. Só queria comentar sobre isso, esse meu pensamento em si. Espero que tenha dado para entender, que tenha feito algum sentido, que eu não tenha me perdido muito dentro dos meus pensamentos. Eu costumo me perder, né? Sou uma pessoa que já acaba se perdendo bastante. Mas espero que não tenha acontecido no vídeo, né? Espero que tenha ficado legal. Se você gostou, se inscreve. Se gostou muito, compartilhe o vídeo com alguém para eu ir conseguindo ganhando mais alcance, poder me sentir mais empolgado a fazer mais vídeos, conseguir trazer vídeos com mais qualidade, com mais variedade também. E é isso. Se quiser comentar alguma coisa, eu vou estar sempre disponível
a responder tudo que eu consegui. E é disso que eu queria falar. Muito obrigado a todos que viram até o final. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.